Hoje, Ricardinho Boechat continua em férias. Aliás, hoje é aniversário do Boechat, fazendo 532 anos. O Boechat é um menino, né? Tá começando agora. Parabéns pro Ricardinho Boechat. Onde ele estiver, tenho certeza que essa hora da manhã o Boechat estará dormindo, né? Não vai estar ligado aqui na Band News FM, que faz muito bem nas férias dele. Tocando o bar comigo também a Carlinha Bigato. Tudo bem, Carla? Tudo bem, Barão. Hoje vai ser bom, hein? Ah, hoje vai ser ótimo. A gente sempre, na ausência do Boechat, trazemos convidados especiais e hoje temos a honra de receber o professor Leandro Carnal, nosso colunista aqui na Band News FM. Professor, muito obrigado pela presença. Bom dia para o senhor. Eu que agradeço o convite, Barão, e um bom dia a todos os nossos ouvintes. Professor, é evidente que nós vamos começar, temos muitas coisas para conversar com o professor Leandro Carnal. Eu adoro quando o professor fala sobre assuntos que estão fora do noticiário, sempre são muito agradáveis, né? E a gente vai falar muito sobre isso também, mas não tem como não começar o noticiário desta manhã, professor, falando sobre a decisão do juiz Sérgio Moro, decisão em primeira instância de condenar o ex-presidente Lula sobre aquele triplex, apartamento na Praia de Astúrias, no Guarujá, 9 anos e meio de prisão. Como a gente já noticiou desde a decisão ontem no comecinho da tarde, o ex-presidente Lula não vai ser preso, ainda depende de uma decisão da vara de Porto Alegre, né, na segunda instância, e também não é inelegível por enquanto, ou seja, poderá concorrer nas eleições até, repito, a decisão final da quarta vara de Curitiba, em segunda instância. Professor, como é que o senhor analisa esta decisão do juiz Sérgio Moro, envolvendo uma das figuras mais polêmicas dos últimos tempos, o ex-presidente Lula, adorado e odiado ao mesmo tempo? Eu acredito que quando você fala em figuras polêmicas, quase todo mundo envolvido hoje no processo público é uma figura polêmica. Também o juiz Sérgio Moro, também Lula, e lembrando que uma mulher tentou invadir o palácio em Brasília porque era apaixonada por Temer. Quer dizer, Temer ainda provoca uma paixão arrebatadora de uma mulher querendo invadir o palácio. Figuras são polêmicas, poucas figuras na história são unânimes, poucas pessoas são unânimes. O juiz Moro considerou, dentro da sua perspectiva jurídica, considerou as provas, considerou os depoimentos, considerou o debate, emitiu sua opinião, e nós estamos numa democracia. Cabe aos advogados do ex-presidente Lula redarguir, dizer que não houve, de fato, um julgamento do ponto de vista deles adequado, cabe o recurso a instâncias superiores, cabe a decisão em Porto Alegre, cabe depois recurso ao Supremo. Nós temos pela frente o caminho tortuoso e bom da democracia. Lembrando que nós estivéssemos numa ditadura, seja ela de esquerda ou de direita, ou imediatamente Lula seria absolvido por ser amigo do poder, ou imediatamente executado por ser inimigo do poder. Na democracia existe essa possibilidade que assiste a cada cidadão, inclusive a mim e a qualquer pessoa que esteja escutando, de apelar, de recorrer e dizer não. A visão do juiz Moro é inadequada e cabe à instância superior dizer o mesmo. Sempre existe nisso um grau de subjetividade de interpretação, sempre existe nisso a possibilidade do debate. E agora a primeira coisa que eu digo a você, ouvinte, que como eu, lê opiniões contrárias, lê opiniões divididas, lê um Brasil dividido, é ter acesso às fontes e, em primeiro lugar, ler a totalidade da sentença. É muito importante. A defesa do ex-presidente Lula, professor, fala em sentença especulativa. Hoje, nos jornais, análises dizendo a dose interpretativa marca a sentença de Moro sobre Lula. O senhor acredita que o juiz Sérgio Moro se viu obrigado a dar algum tipo de resposta à sociedade, à opinião pública, a sofrer pressões nesse sentido? Bom, eu acredito, sem nunca ter consultado o juiz Moro, que ele sofra pressões gigantescas. Acredito que também o ex-presidente Lula, que também tem ações políticas e falas políticas, sofra pressões enormes. Imagino que haja sobre as pessoas envolvidas uma pressão tamanha que seria difícil para nós, cidadãos comuns, suportarmos tal tipo de pressão. Sim, agora cabe exatamente a qualquer juiz, a qualquer advogado e a qualquer réu refletir, repensar, redarguir. Todas as pessoas que são favoráveis ao projeto político ou à pessoa do ex-presidente Lula vão dizer que o julgamento é injusto e que o julgamento também é inadequado. Todas as pessoas que são contrárias vão dizer que finalmente se fez justiça no Brasil. Para uma parte da população brasileira, Lula deveria ser inocentado, eleito e glorificado. Para outra parte da população brasileira, pena que ele não foi condenado a 900 anos de trabalhos forçados e assim por diante. Então, cabe à justiça, diante desse quadro,
repensar e sedimentar. Agora, uma das coisas boas da justiça que o público tem mais dificuldade em entender é a sua capacidade de sedimentar e decantar essa decisão em instâncias menos apaixonadas. Então, juízes de Porto Alegre, que não ouviram exatamente os depoimentos, não estão alvo da mídia, vão ter uma outra visão, e depois juízes de Brasília e assim por diante. Pode parecer lento demais, mas exatamente porque a ideia da verdade é lenta. Em todos os julgamentos, como no caso totalmente distinto, mas só pegar a ideia de julgamento do goleiro Bruno, nós temos que lidar com questões como, por exemplo, onde está o corpo? Onde está a prova final e material do corpo? Em todos os julgamentos nós temos problemas com isso. Lembrando que nos Estados Unidos, o maior chefe do crime durante o período entre guerras foi condenado não por nenhum dos seus milhares de atos ilegais quanto a jogo, bebida ou assassinatos, mas por sonegação fiscal, que foi onde a justiça pegou Al Capone. Ou seja, sempre em qualquer crime é muito difícil que haja uma prova de tal clareza que não permita dúvida alguma. E mesmo assim cabe ao advogado olhar para a prova que tenha tal clareza e dizer, não, ela foi obtida em circunstâncias excepcionais. É o caso do O.J. Simpson nos Estados Unidos, em que uma luva implantada por um policial racista derrubou um caso que aparentemente era um caso de crime de fato. Existe um termo cunhado por um pensador chamado Ricardo Boechat, que traduz muito bem isso, que é o tal do batom na cueca, né, professor? E hoje Clóvis Rossi, na Folha de São Paulo, cita justamente o batom na cueca. Imagino que tenha tido algum tipo de inspiração no nosso Ricardo Boechat. E ele diz o seguinte, ó, prefiro que as urnas julguem Lula, a não ser que achem batom na cueca. Clóvis Rossi vai falando sobre aqui a sentença do juiz Sérgio Moro, fala sobre o que foi comprovado até agora, que a Petrobras foi epicentro de um grande esquema de corrupção, fala sobre as provas que foram colhidas e fala sobre a condenação nesse caso de corrupção. Mas ele vai além e fala também sobre a impossibilidade de o ex-presidente Lula concorrer à eleição de 2018. Na opinião de Clóvis Rossi, seria mais interessante que a população, que o eleitor fizesse esse julgamento, que o eleitor desse a sentença. O senhor concorda com essa avaliação do colunista? Eu acho que existem duas coisas distintas. Cabe ao eleitor sempre a última palavra sobre a decisão do cargo, no sentido de caso haja condições jurídicas e o ex-presidente Lula concorra a um terceiro mandato, cabe ao eleitor dizer, dentro da lei, se ele deve ou não ter esse mandato, como cabe também a ex-presidente Dilma, como cabe também a qualquer brasileiro de mais de 35 anos, nascido no Brasil, brasileiro nato, em pleno uso dos seus direitos políticos, concorrer. Agora, subjetivamente, não levando em conta nem os julgamentos, agora já com sentença e começando um novo processo, nem o que a imprensa diz, na minha opinião, subjetivo, mesmo que Lula seja culpado ou inocente, eu sugeriria que nós examinássemos para o Brasil pessoas que ainda não tiveram oportunidade de exercer um projeto político, pessoas novas. Afinal, Lula teve uma chance e com várias características, exerceu essa chance durante 8 anos, o presidente Dilma por 6 anos, ou seja, que nós também o presidente Fernando Henrique por 8 anos, que nós pudéssemos pensar uma alternativa, porque eu considero que o sistema político brasileiro está no limite do esgotamento, está no limite da representatividade, do questionamento da legitimidade. Logo, eu gostaria de novas ideias com novos políticos tentando uma novidade, porque nós já experimentamos sistemas anteriores. Logo, seria bom que após esse longo processo jurídico, seria como um casal fazer um divórcio litigioso e ao final celebrar as bodas de novo. Então, recomendaria, mas isso é Leandro Carnal, não é uma opinião abalizada de historiador ou de cientista social, é só, vamos tentar pensar um projeto novo para o Brasil que nos faça sair dessa absurda dicotomia entre esquerda e direita, entre petralha e coxinha e assim por diante. A discussão continua. Você pegar os comentários aqui dos nossos ouvintes, tem que prender, tem que não sei o quê, e o outro fala, não tem prova nenhuma, é um fla-flu, é histórico. O fato, professor, é que até agora todas as pesquisas, estamos há mais de um ano das eleições, mostram que o ex-presidente Lula venceria em todos os cenários, né? É
resta saber se ele vai poder concorrer. E aí leva-se em conta o tempo de decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, de quanto tempo vai decidir. Se a definição do juiz Sérgio Moro, a condenação de 9 anos e meio, será mantida ou será reformulada. A gente tem alguns levantamentos diversos aqui sobre o tempo médio que o TRF4, esse tribunal, demora para realizar esse julgamento. O Conselho Nacional de Justiça fala que demora 1 ano e 1 mês. A Band News FM pegou o mais rápido e o mais longo, 6 meses, deu a média, né? Então, o prazo é algo que vai ser muito importante nesse instante, né, professor? Afinal de contas, o prazo da definição do Tribunal Regional Federal da 4ª Região vai ser determinante se Lula poderá ou não concorrer em 2018. Então, parece, quando eu ouço esse debate, que aí existe um medo de que o presidente Lula concorra de novo. Parece que quando eu fico especulando se o prazo dará tempo, é como se eu quisesse, no tapetão, impedir, se o presidente Lula não tiver sido condenado em segunda instância, se Luiz Inácio Lula da Silva estiver em pleno uso dos seus direitos políticos, ele deve, se desejar, concorrer e a população deve dar a sua opinião. A democracia é superior à minha opinião subjetiva e pessoal. Se não estiver nesse uso, ele não deve concorrer. O que eu tenho, às vezes, a sensação é que estão recorrendo a uma instância jurídica para que não haja essa candidatura. Volto a dizer, eu prefiro uma alternativa distinta de todas as já experimentadas, mas reconheço, severamente convicto, de que o presidente Lula tem todas as condições jurídicas no momento para concorrer e está bastante cotado nas urnas. Ou seja, há pessoas que discordam de mim sobre retentar uma expectativa política. Logo, isso pode ser feito. Professor, como seria esse perfil da nova figura para 2018 na avaliação do senhor? Vamos trazer um pouquinho de esperança aqui para essa conversa, que o negócio está pesado. Eu acho que, em primeiro lugar, seria alguém que escapasse do discurso ideológico, ainda que toda decisão não seja neutra e seja política. Alguém que conseguisse pensar, por exemplo, num melhor de 2 mundos, estabilidade da moeda associada à justiça social. Alguém que não estivesse condenado nem em primeira nem em segunda instância, alguém que fosse notavelmente ético, alguém que não fosse implicado com a justiça, alguém que nunca tivesse sentado como presidente de qualquer empreiteira do planeta Terra, alguém que jamais soubesse soletrar nomes de grandes empreiteiros, alguém que simplesmente tenha feito um projeto de trabalho, que tenha sido notável nesse projeto de trabalho, tenha eficácia administrativa e saiba que o Brasil existe uma população miserável que precisa do auxílio do Estado e que o Estado também precisa encolher em outras áreas onde ele não é necessário. Alguém que mantenha programas sociais, alguém comprometido com um país que não consegue nem vencer o analfabetismo, mas não apenas honesto, porque honestidade não é a única garantia de um bom governo. Há mais de 3 décadas eu tive uma empregada notavelmente honesta que não fazia nada. Ela passava o dia sentada e eu a pagava para ela não me roubar. Era uma pessoa honestíssima, mas ineficaz. Então eu quero alguém que não roube e faça. E ainda não tenho esse perfil, porém eu gostaria dessa novidade, não exatamente porque eu esteja convencido da culpa de ninguém, eu acho que eu preciso estudar mais as coisas, porém eu gostaria de uma novidade, uma perspectiva nova, que nos tire desse discurso preso à década de 80 e 90 do século passado, ou seja, de um discurso de final de Guerra Fria. Mas, professor, essa figura, né, o senhor citou a palavra notável, né? Cada vez mais a gente percebe que as pessoas que estudam, que têm condições, teoricamente, de encarar um cargo público, né, preferem seguir na vida privada. Eu vou lá me juntar com um político, eu estou fora dessa, né? Historicamente, foi assim ou estamos vivendo um momento apenas em que as pessoas têm esse nojo, esse afastamento da política, porque eu não quero me envolver com esse tipo de situação? Você sabe que há 70, 80 anos a política costumava atrair os gênios da raça.
ela atraía os melhores nomes de cada geração e também porque o mercado brasileiro era muito menor. Então, pessoas conservadoras com grande brilho pessoal, como Carlos Lacerda, pessoas à esquerda com grande brilho pessoal, como Luiz Carlos Prestes, homens como Getúlio Vargas, eles tinham uma sedução pelo jogo da política, com todos os méritos e deméritos pessoais, e os grandes nomes brasileiros estavam na política. O mercado cresceu muito, a política deixou de ser sedutora em primeiro lugar, porque considerando apenas o salário, a política não é atrativa. Qualquer empresário ganha mais no seu negócio do que ganhando o salário de um presidente. Então, do ponto de vista do salário. Depois, porque qualquer pessoa nota que a política é lenta e mesmo mais dos bem-intencionados políticos têm dificuldade em implantar um programa, porque é um jogo de pesos e contrapesos totalmente distinto da administração de uma empresa ou de uma carreira de profissional liberal. Então, de fato, hoje os grandes nomes brasileiros estão no mercado. Estão como profissionais liberais, intelectuais, empreendedores, líderes de todos os segmentos. Resultado, a política tem atraído muito mais a linha B, muito mais essa linha B do que qualquer outra linha. Então está na hora da gente tentar atrair para dois campos que não têm atraído a linha A. Um é a educação e o outro é a política. Sem dúvida nenhuma. O professor Leandro Carnal hoje com a gente nesta manhã de quinta-feira aqui na Band News FM. O professor daqui a pouco voltará a falar sobre muitos outros assuntos. Eu sempre gosto quando o professor fala de assuntos do cotidiano, né, da vida das pessoas. Sempre muito interessante. A gente vai voltar daqui a pouco bater um papo aqui na Band News FM. São 7h48, nós voltamos já. São 7h50, quinta-feira, 13 de julho. Alguns ouvintes que estão acompanhando as imagens aqui no bandnewsfm.com.br, né, nosso estúdio nesta manhã, hoje recebendo o professor Leandro Carnal, estão falando, olha, pelo menos identificar com Boechat, a gente identifica, né, professor? Falta um pouco na parte de cima, assim, no cabelo. E sua mãe vai bem. Vai muito bem, obrigado. Querida Dona Fátima. Professor, por falar em mãe, eu acompanho o senhor já há muitos anos, e antes de começar o programa, né, eu perguntava, o professor Leandro Carnal tem uma história, não só dentro das salas de aula, né, mas também dando palestras, participando de eventos, seminários, né? Mas nos últimos anos, eu estava perguntando, professor, você deu uma bombada nos últimos anos, você ficou muito conhecido, muito popular, né? O senhor consegue identificar por que houve essa bombada, digamos assim, essa repercussão tão grande das suas palestras, dos seus seminários, professor? É complexo tentar explicar aquilo que em história a gente chama de teleologia, quando você vai buscar no passado um sentido, um vetor que explique o presente. É complexo entender tudo, mas acho que há muitos fatores. Eu faço palestras há mais de 30 anos, eu sou professor há 35, e acontece que a internet se transformou numa vitrine muito mais exposta, capilarizada, atomizada. A internet ajudou muito. O fato de eu ser um professor, ou seja, acostumado à fala, acostumado à frase clara, acostumado à frase mais curta, inclusive, que possa se transformar numa citação ou num trecho da internet, ajuda bastante. A pergunta também teria que envolver o seguinte: se a internet existe para todos, e muitas pessoas falam, porque é que alguns bombam e outros não bombam. É um pouquinho mais complexo, não? Eu gostei da pergunta de um jornalista que me fez uma vez, que disse que é verdade que o senhor teve que lutar 30 anos para aparecer e surgir de repente. É verdade. Agora, desculpa, Carla. Não, pode falar. Uma vez eu ouvi o senhor falando sobre como o senhor conseguiu chegar a esse grau de conhecimento, né, de sabedoria, né? E o senhor falava que foi uma situação muito tranquila, muito fácil, né? Que de uma hora para outra foi moleza, né, professor? Eu faço a ironia com isso, porque todo esforço, seja ele físico, seja de trabalho, seja ele intelectual, todo esforço é um esforço muito grande. Alguns mais rápidos do que outros, mas ele é sempre um esforço muito grande. Usando a velha expressão atribuída ao Arthur Moreira Lima, de uma senhora que, ao vê-la executar de forma tão bela Chopin, disse: eu daria minha vida para tocar como o senhor. Ele respondeu: eu dei a minha. Ou seja, é só você fazer essa troca. O esforço é muito grande. Agora, eu sempre insisti numa questão para matizar, ou seja, para quebrar a ideia simples da meritocracia. Tendo nascido numa família de classe média, interiorana, gaúcha, católica, de origem alemã, eu nasci salvo.
Então, existem pessoas no Brasil que não nascem salvas. Para dizer que é só o esforço, é só você pensar positivo e acordar cedo, lembrando que muitos trabalhadores braçais acordam na mesma hora que eu acordo, às 4 da manhã, e daqui a 10 anos provavelmente estarão no mesmo ponto. Então, eu sou uma pessoa que defende e acredito na meritocracia do esforço, digo aos meus alunos com plena sinceridade, que o quanto você sabe depende do seu método, da sua constância, da sua capacidade, porém nós temos no Brasil situações especiais em que as pessoas têm que ser levadas a pensar nessa possibilidade. Então eu preciso de um mínimo. Se alguém não comeu uma proteína mínima, se alguém não tem uma mínima capacidade alimentar ou de abstração, isto vai dificultar a ideia de que é só fazer o esforço. Perfeito. Professor, nesse sentido, a internet, voltando um pouco para o assunto que a gente estava comentando há pouco, e agora para falar a respeito do esforço, para falar a respeito do progresso, a internet ela é uma ferramenta fantástica, porque ela dissemina o conhecimento. Você tem o mundo na palma da mão com um telefone celular. Não está faltando um pouco de esforço por parte de quem usa a internet? A gente não está progredindo pouco na comparação com o tamanho dessa ferramenta que é a internet e o acesso que ela tem em todo o país? A internet, eu acho que você disse bem que a internet é uma excelente ferramenta, mas é uma ferramenta neutra. A internet pode servir para você fazer um curso gratuito de línguas em casa. A internet pode servir para a facilidade de comunicação, que é muito grande. A internet é fantástica, mas ela também pode ser o maior sumidouro, o maior buraco negro de tempo que as pessoas já encontraram. A internet que te obriga sistematicamente a fotografar sua comida no quilo, publicá-la acompanhada de kkk e olhar os comentários, estou no quilo, kkkk, a internet que lhe obriga a fotografar cada coisa que você encontra, a internet que lhe obriga, ou pelo menos você se sente obrigado a responder a tudo, é também uma destruidora. Olhando na rua, olhando na Avenida Paulista, por exemplo, aqui em São Paulo, as pessoas andando com seus celulares, literalmente eu me sinto no seriado Walking Dead. Parecemos zumbis falando com alguém e todo mundo desligado. A profissão hoje de ladrão de celular é facilitada pelo total déficit de atenção provocado pelos celulares. As pessoas estão morrendo no trânsito para ficarem conectadas. E ficando conectadas, elas preferem dizer estou aqui do que prestar atenção na sua própria vida ou evitar um acidente grave. Então, é uma ferramenta neutra, como eu sempre insisto, é um martelo. Pode pregar um prego ou matar uma pessoa. Professor Leandro Carnal, hoje com a gente segue com os destaques desta manhã. Voltamos a falar sobre a condenação do ex-presidente Lula, que logo mais concede às 11h30 da manhã a primeira entrevista coletiva depois que foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão pelo juiz Sérgio Moro, em um dos processos da Operação Lava Jato. De acordo com a decisão, o político do PT recebeu R$2.250.000 em propina da OAS por meio da aquisição e reforma daquele apartamento, triplex, no edifício Solares, na Praia de Astúrias, no Guarujá. Lula poderá recorrer em liberdade, só vai ficar inelegível se a sentença for confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. O ex-presidente foi condenado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mas acabou sendo absolvido por Moro no caso do transporte e armazenagem do acervo que ele trouxe de Brasília, por falta de provas. Na mesma decisão, o juiz Sérgio Moro revelou ter sido intimidado pela defesa de Lula. Afirmou não ter decretado a prisão do petista por prudência, além de envolver, abre aspas, certos traumas. O advogado de Lula, Cristiano Zanin, negou qualquer tentativa de intimidação e reiterou que o ex-presidente é inocente. Uma sentença proferida nesse cenário, que despreza provas da inocência, mostra um processo ilegítimo, mostra que este processo foi usado para fins políticos. Esperamos que esse quadro que joga uma página negra na justiça brasileira seja revertido pelas instâncias superiores. A estratégia da defesa foi a de mostrar a inocência do ex-presidente Lula e nós fizemos isso. O que nós também fizemos ao longo do processo foi usar dos mecanismos legais para impugnar atos arbitrários e atos que, ao nosso ver, demonstram claramente que o juiz
havia perdido a necessária imparcialidade para estar à frente do julgamento. O ex-presidente ainda responde a outras 4 ações por crimes como corrupção, obstrução da justiça, lavagem de dinheiro. Por exemplo, o que ficou famoso, o sítio de Atibaia, né? Condenado na primeira instância, Lula poderá ficar proibido de ocupar cargos públicos por 19 anos, lembrando que ainda precisa de decisão do Tribunal de Porto Alegre, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Na mesma sentença, o juiz Sérgio Moro decretou o confisco do famoso triplex do Guarujá para uma eventual reparação de danos causados aos cofres da Petrobras. Assim como a defesa de Lula, a Força-Tarefa da Lava Jato promete recorrer da decisão, mas para elevar a pena aplicada ao ex-presidente. No Congresso, a presidente do PT, senadora Gleisi Hoffmann, saiu em defesa de Lula. Nós não vamos nos calar, não. Não pense, juiz Sérgio Moro, que ficaremos mansos. Não ficaremos. Já estamos trabalhando na defesa do presidente Lula e amanhã estaremos com ele. Para dizer para todo o Brasil que nós o defendemos, que nós temos orgulho do presidente Lula, que ele é um presidente que marcou a história do povo brasileiro, que melhorou a vida dos pobres desse país, que deu dignidade para os trabalhadores. Já o líder do Democratas, Ronaldo Caiado, chamou Lula de chefe de quadrilha. Se faz justiça neste momento, depois de todas as práticas criminosas, ilícitas, utilizando o cargo público como presidente da República para enriquecimento de sua família pessoal. É um momento em que a sociedade brasileira vê a realização daquilo que sempre foi o sonho de todos, ou seja, a justiça sendo aplicada também a quem já foi presidente da República. Professor, são 2 discursos muito parecidos, né? Quem defende o ex-presidente Lula fala da trajetória, fala de perseguição política, e quem acusa o presidente Lula fala que agora a justiça chegou para todos. São discursos consolidados, né? Consolidados, discursos políticos, também a senadora Gleisi está implicada na Lava Jato, também o Caiado tem suas relações políticas prévias, então são discursos que não discutem o contraditório, mas exatamente isso é a essência da democracia. Muito bom lembrar que nesse país que está discutindo pela 3ª vez a derrubada legal de um presidente, num prazo desde 1985, ou pelo menos desde a Constituição de 1988, nenhuma pessoa séria, equilibrada e nenhum grande organismo de imprensa compra a ideia de quebra do sistema democrático. Ou seja, é bom que nós estejamos enfrentando essas crises profundas e traumáticas e as pessoas estejam apoiando, como todas as pessoas e os grandes organismos de imprensa, a continuidade do processo democrático. Cabe ao presidente Lula a defesa, cabe ao advogado dizer que ele é inocente. Um advogado de defesa talvez não fosse muito feliz se dissesse meu cliente é culpado de verdade. Isso sim seria notícia, né? Cabe à senadora Gleisi, que é presidente do PT, defender o presidente Lula, tão importante para o partido, só que a resposta deveria ser especificamente sobre o caso. O fato da justiça social e a distribuição de renda comprovada durante o período Lula por organismos internacionais, o fato de que mecanismos de distribuição de renda funcionaram, assim como mecanismos de estabilidade de moeda funcionaram no governo FHC, não dá nem a FHC, nem a Lula imunidade política, nem imunidade diante da lei. Eu posso ser um santo, mas no momento que eu faço algo errado, a lei pode me pegar. Posso ter ajudado uma pessoa. Aliás, como muitas facções criminosas sustentam creches em comunidades, tanto no Rio quanto em São Paulo. Em nota, o PT afirmou que a condenação de Lula representa um ataque à democracia e à Constituição e diz que a medida é equivocada, arbitrária e absolutamente ilegal. Quem se manifestou também foi a ex-presidente Dilma Rousseff, de Porto Alegre, repórter Taigor Junk. A ex-presidente Dilma Rousseff está em Porto Alegre e se manifestou por meio de notas sobre a condenação do ex-presidente Lula. A petista afirma que a decisão em primeira instância é um escárnio e fere profundamente a democracia. Segundo a ex-presidente, trata-se de uma perseguição sem quartel para a cassação de direitos. Dilma conclui o comunicado dizendo que Lula é inocente e o povo brasileiro saberá resgatá-lo democraticamente em 2018. Professor, você tem falado que tanto as opiniões de um lado como de outro são opiniões prévias, né? Ninguém chegou lá e leu ou teve acesso ou se importou em simplesmente se inteirar dos fatos. No caso do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a história é um pouco diferente. Nós já vimos o tribunal referendar as decisões do juiz Sérgio Moro e já vimos também a revisão, tanto para cima quanto para baixo,
Até agora, a impressão que temos, todos os analistas, né, de que especificamente o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que está agora com a caneta na mão, é um tribunal isento de ideias ou ideais políticos, né, que vai analisar especificamente o caso do ex-presidente Lula. Repito, tanto é que já mantiveram decisões do juiz Sérgio Moro ou alteraram para cima e para baixo, né, professor? Eu acho que não existe nenhum ser humano, nenhuma justiça, nenhum advogado neutro. Mas a neutralidade é um bom objetivo, a neutralidade é uma boa meta. Tomar uma decisão não passional, equilibrada, uma decisão baseada na materialidade ou nas circunstâncias dos fatos. Então, isso é muito importante, que haja essa sobreposição de poderes, esses tribunais. Nós já tivemos no passado julgamentos muito políticos. Tivemos no passado, hoje, por exemplo, a 13 de julho de 1793, Marral, jornalista, foi assassinado por Charlotte Corday. Ela foi imediatamente julgada e guilhotinada 4 dias depois. Ou seja, ela já estava condenada pelo ato, inclusive, confesso. Da mesma forma que Antonieta, julgada e guilhotinada, naquele mesmo ano, dia 16 de outubro, Maria Antonieta também estava previamente condenada. Os processos de Moscou, os famosos processos na Rússia, na União Soviética de Stalin, para depurar a questão do exército de presenças ditas inimigas, também são totalmente prévios. Agora, a justiça hoje não é a justiça de Moscou, não é a justiça da França revolucionária. A justiça é mais objetiva do que isso, ela está em público e nós temos uma novidade, gente. Ao contrário do passado, até decisões judiciais são discutidas na internet. Pessoas que nunca estudaram as leis estão tendo a chance de ver como funcionam as coisas e emitir a sua opinião. Mas eu volto a insistir, a primeira condição para emitir uma opinião é o conhecimento. Então estudem, por exemplo, as decisões, ouçam as pessoas e não confiem na sua formação política em memes da internet. Quer dizer, façam uma formação política baseada no estudo ponderado dos textos e das opiniões divergentes. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara volta a se reunir logo mais às 9 horas para discutir e votar o relatório que defende o prosseguimento da denúncia apresentada contra o presidente Michel Temer. O político do PMDB é acusado de corrupção passiva por, segundo a Procuradoria-Geral da República, aceitar propina da JBS por meio do ex-deputado e ex-assessor Rodrigo Rocha Loures, que ficou conhecido como o Homem da Mala. Na última sessão, que durou 14 horas, 67 dos 132 integrantes da CCJ discursaram e a expectativa é de que o parecer do deputado Sérgio Sveiter seja votado logo após os debates. Depois disso, o caso segue para o plenário da Câmara, onde são necessários 342 dos 512 votos. O presidente Rodrigo Maia não vota, para que a denúncia seja encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. Michel Temer só se torna réu e é afastado por 180 dias se houver o aval do STF. A gente tem mais informações chegando de Brasília. Fala, João Pedro Melo. Com as decisões de PMDB, PP, PSD e PR no sentido de fechar questão contra a denúncia por corrupção passiva do presidente Michel Temer, o PMDBista já tem em tese 185 votos para se salvar no plenário da Câmara dos Deputados. Como são necessários 342 para que a Casa autorize o Supremo Tribunal Federal a analisar o caso, Temer, com o apoio desses partidos, soma 13 votos a mais do que precisa para barrar a denúncia. De qualquer forma, o governo terá que colocar mais do que isso no plenário, já que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, adiantou que quer quórum alto para abrir a sessão de votação. A votação no plenário é uma votação, um quórum muito alto, de 2/3. Só conseguimos abrir a sessão com 342 votos no plenário. Ontem, inclusive, professora, a gente estava conversando aqui fora do ar, o ex-prefeito de São Paulo, hoje deputado federal Paulo Maluf, saiu em defesa do presidente Michel Temer, com um discurso aqui acalorado, dizendo esse homem correto, decente, honesto, que está sendo acusado de maneira absolutamente imprópria. O que pensar quando a gente vê Paulo Maluf discursando e falando sobre correção, sobre honestidade? Bem, é curioso, né? Porque eu acho que é uma defesa que acaba pesando contra o Temer, né? Acho que ele não gostaria dessa defesa. Eu sempre lembro da biografia de Hitler, Mein Kampf, que ele escreveu na prisão, e ele elogia muito seu professor de história, Leopold Potsch, e ele diz:
tudo que eu sou eu devo a esse homem. Esse é o tipo do elogio que seria bom não ouvir, né? Eu sempre digo aos meus alunos, no futuro não precisam me agradecer por nada, podem seguir suas carreiras, né? O ex-governador, ex-prefeito Paulo Maluf também foi em determinado momento aliado do PT na campanha do prefeito Haddad, fez a famosa cena no jardim da sua casa, apertando a mão de Haddad e de Lula, porque ele sabe do simbolismo dessa imagem, do simbolismo dessa foto. O governo Lula foi apoiado em determinado momento pelo ex-presidente Sarney e pelo ex-presidente Collor, que se tornaram parte da defesa do governo, sendo que Collor e Sarney se enfrentaram abertamente juridicamente. Lula foi um grande inimigo na primeira campanha do Collor, do projeto de Collor. A coisa mais flexível do planeta Terra é a espinha dos políticos. Ela pode ser dobrada ao infinito, porque a política não lida, em geral, com ideais, ela lida com o poder e com a busca do poder. Esse é o realismo político. A política busca o poder. Todo o esforço dos governos recentes está em ser reeleito e depois eleger um aliado e, ultimamente, em não terminar em Curitiba. Não há mais um projeto estatal, não há um projeto de país. O que eu quero quando eu falo de algo novo seria um político que passasse a pensar não na sua reeleição, não nos seus aliados, nem na sua ficha policial, mas num projeto país. Todo o esforço atual do governo Temer, 24 horas por dia, é para evitar ser caçado, evitar ser afastado e conseguir se manter. O Brasil não pode empenhar toda a sua força num projeto político pessoal ou partidário. É preciso mais do que isso, né? Ainda de Brasília, fala Thalita Almeida. Já está publicado no Diário Oficial da União desta quinta-feira o decreto de nomeação a partir do dia 18 de setembro de Raquel Dodge como Procuradora-Geral da República. Raquel fica no lugar de Rodrigo Janot, que assumiu o cargo por 4 anos. A indicação foi aprovada nesta quarta-feira pelo plenário do Senado Federal por 74 votos a 1 e uma abstenção. Raquel foi sabatinada por mais de 7 horas na Comissão de Constituição e Justiça. Ela destacou o combate à corrupção e destacou que a Operação Lava Jato terá prioridade e todo o apoio necessário. A Operação Lava Jato e todas as outras operações a ela associadas, elas mostraram ao país que com a legislação que temos é possível entregar prestação jurisdicional com resultados e de forma célere. A indicação de Raquel Dodge para a chefia do Ministério Público Federal foi anunciada após Temer receber a lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República. Agora do Rio de Janeiro, fala a Tayana de Oliveira. Apesar de negar ter relação com o dinheiro repatriado de apreensões da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, o ex-governador do estado, Sérgio Cabral, admite que manteve uma conta no exterior que chamava de eficiência. Em depoimento ao juiz federal Marcelo Bretas, o PMDBista disse que o objetivo era guardar sobras de recursos destinados às campanhas dele. Cabral revelou que chegou a manter $2 milhões em um banco de Nova York na década de 1990. Reconheço o hábito da política brasileira do caixa 2. Houve doações legais feitas por empresas da minha campanha e doações feitas por caçadores. Não basta roubar, né? Tem que colocar uma de eficiência na conta, né, professor? Uma loucura isso. Uma conta de 2 milhões? É para a feira, é uma conta sem os trocados para comprar chuchu no final de semana. Isso é 2 milhões, um mínimo para um ser humano viver dignamente, né? Nós voltamos a Brasília, fala Thaís Sprovieri. O ex-ministro Gedel Vieira Lima foi autorizado a deixar o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, para cumprir prisão domiciliar pelo desembargador Ney Belo do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Um dos políticos mais próximos ao presidente Michel Temer, Gedel foi preso preventivamente pela Polícia Federal no início do mês em Salvador por suspeita de obstrução da justiça e em seguida transferido aqui para Brasília. O PMDBista não poderá ter contato com outros investigados e deverá utilizar tornozeleira eletrônica para deixar a Papuda. O tribunal ainda não informou onde Gedel irá cumprir a medida cautelar. Agora, professor, esse tipo de decisão de liberar Gedel para que ele cumpra a prisão domiciliar passa uma certa sensação de impunidade, não, para a população? Eu sempre insisto que a opinião geral pública é baseada ainda na lei do talião, no Código de Hammurabi, ou seja, de
olho por olho, dente por dente, pena de morte imediata, tortura, trabalhos forçados. A justiça é um pouco menos talião hoje, é um pouco mais avançada. Quando alguém, vejam só a decisão do juiz Moro sobre Lula, não haveria nenhum embasamento jurídico para prender imediatamente o ex-presidente Lula, porque ele não oferece risco à sociedade, tem domicílio fixo, não está pressionando testemunhas, ou seja, prendê-lo seria um ato bastante forte e duvidoso. Logo, a justiça precisa manter preso quem represente risco. Nós temos hoje, acabei de ler o texto Prisioneiros, Dr. Drauzio Varela, uma quantidade enorme nas cadeias de pessoas, às vezes por posse de drogas, que não deveriam estar ali lotando o sistema prisional e aperfeiçoando seus métodos. Como dizia meu pai, que cadeia é MBA do crime, a pessoa vai lá para aperfeiçoar seus métodos. Então a justiça não trabalha com essa ideia do talião. Quem tem um bom advogado pode explorar tudo isso. O grande drama é que a maioria não tem um bom advogado. Mas a ideia é exatamente que só esteja preso quem represente risco à sociedade, já que a cadeia hoje é um lugar que, além de terrível, ainda piora a personalidade das pessoas. O nosso ouvinte Alan Ribeiro fala aqui, olha, é a desigualdade na punição, né? Realmente é o que chama a atenção. Muitos ouvintes participando aqui da programação, muitos ouvintes elogiando a presença do professor Leandro Carnal hoje aqui no nosso estúdio, né? Você pode ver as imagens também no nosso site, no bandnewsfm.com.br. Seguimos com mais informações. Apesar da crise política, o ministro da Fazenda reafirma que o Brasil já saiu da recessão econômica. Henrique Meirelles discursou ontem durante um anúncio de medidas para agilizar projetos de infraestrutura em estados e municípios. A economia brasileira apresenta hoje resultados significativos de que a pior recessão da nossa história já foi superada. Por exemplo, a produção industrial cresceu 3,3% em maio, com um destaque para bens de capital, que cresceram 14,7% em termos anualizados. A emissão de passaportes pode ser retomada até amanhã. Fala, Adriano Oliveira. O Congresso Nacional volta atrás e remarca para hoje a votação do projeto que vai permitir a retomada da emissão de passaportes em todo o Brasil. Inicialmente, a sessão estava marcada para ontem, depois passou para segunda-feira e agora foi antecipada para hoje, a partir das 4 da tarde. A expectativa é de que os deputados e senadores aprovem o texto enviado pelo Palácio do Planalto, que libera 102 milhões de reais à Polícia Federal. A emissão de passaportes está suspensa há mais de 2 semanas e, atualmente, apenas o documento de emergência emitido em casos de saúde e trabalho é que está sendo entregue. Está com seu passaporte em dia, professor Carnal? Eu estou com o meu 6º passaporte quase no fim. Ano que vem eu tenho que renová-lo. Mas a minha dúvida como leigo é, passaporte é um documento caro, pago pela pessoa que... Isso. Como é que pode faltar verba se ele não é gratuito? Como é que pode faltar recurso do Estado se sou eu que pago deposito e o passaporte não é emitido, já que desapareceu aquele documento da minha juventude, que é o atestado de pobreza, que isentava do pagamento? Quer dizer, é um documento muito caro. E agora eu temo que com essa desorganização do Estado e com a queda da arrecadação, esse seja o primeiro passo de um colapso maior dos serviços, que, se são graves quando atingem as pessoas que viajam para fora do Brasil, imagina como estão sendo na base da pirâmide para pessoas que dependem de atendimento médico e outros serviços públicos. A gente já explicou aqui mais de uma vez, o professor Carlos está fazendo, contando uma história com toda a razão. O dinheiro que você paga do passaporte não vai para o passaporte, vai para qualquer outra coisa, né? É um absurdo completo, é inacreditável porque não é barato, como disse o professor Carnal. E o Corinthians, hein? O Corinthians é cada vez mais líder do Campeonato Brasileiro. Fala, Fábio França. O Corinthians chega a 35 pontos na tabela de classificação e abre 12 de vantagem sobre o segundo colocado ao vencer o Palmeiras por 2-0 no Allianz Parque. A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro tem sido dos visitantes. O Atlético Mineiro perdeu em casa para o Santos por 1-0. A Ponte Preta também foi derrotada jogando em casa, em Campinas, 3-0 para o Bahia. O Fluminense
Goianiense mandou o jogo no Maracanã, clássico carioca, que teve vitória do Botafogo por 1-0. O Atlético Paranaense perdeu em Curitiba por 2-0 para o Cruzeiro. Entre os mandantes, o Vitória foi o único a marcar um golzinho, mas perdeu em Salvador para o Vasco da Gama por 4-1. Hoje, mais 4 partidas complementam a rodada. Flamengo e Grêmio, São Paulo e Atlético Goianiense, Sport e Chapecoense, Avaí e Coritiba. Professor, você tem tempo para acompanhar futebol? É algo que faz parte do seu cotidiano, não? Não muito, e eu já percebi que se eu expressasse uma opinião apaixonada sobre time, causaria um pouco de constrangimento. Então eu digo com toda clareza que eu torço desde a infância, que não deixa de ser verdade, que foi o primeiro jogo que eu vi na vida. Eu torço pelo Aimoré, time da minha cidade, um dos grandes estrelas das subdivisões do Campeonato Gaúcho, e assim não ofende ninguém. Como o grande historiador Sérgio Buarque de Holanda, muito maior do que eu, dizia que torcia pelo Bangu, porque ele sabia que se afirmasse Flamengo, Fluminense ou Corinthians, causaria um problema como pessoa pública. Isso já naquela época, né? Eu vou dizer, professor, que dizer que você não tem um time, isso também é uma grande ofensa, viu, para as pessoas. E que as pessoas não conseguem entender. Como assim você não tem um time? Funciona assim, quando as pessoas querem a conversa furada, elas falam de duas coisas, o time e o tempo. Então eu me especializo na meteorologia. Boa. Compensar a falta do time, Eu parto para essa também. Aquela conversa elevador, né? Tá sem coberto, tá sol, tá chovendo. Tá chuva, né? Tempo maluco, hein, doutor? 8h19, agora o professor Leandro Carnal continua com a gente hoje na Band News FM. E vamos que vamos, 96,9, a Band News FM em São Paulo. Como diz o professor Carnal, o sol está aparecendo nesta manhã, a temperatura vai subindo devagarinho, mas cedo a Desirê Brant disse que não tem previsão de chuva para esta quinta-feira. O professor é um cidadão do mundo, né? Viaja muito, mas isso está enraizado em São Paulo, em Campinas, né? Há muito tempo, né? Já é um paulistano da gema ou não tem nada a ver? Eu sou muito apaixonado por São Paulo, dos meus 54 anos, 30 estão consumidos em São Paulo, e como eu escrevi mais de uma vez em aniversários de São Paulo, lar é o lugar do qual você não consegue se mudar, e lar é aquele lugar que lhe desafia a se tornar quem você é. São Paulo é hoje o meu lar, sou gaúcho de nascimento, mas me considero absolutamente um paulistano. E amar São Paulo tem que ser por amor mesmo, tem que ser um amor absolutamente inexplicável como todo o amor. E é muito louco, né? Porque São Paulo tem muitas coisas belíssimas, mas tem uma complicação do cotidiano. O que o senhor mais gosta em São Paulo? O que o senhor mais detesta nessa cidade maluca? Adoro várias coisas em São Paulo. Ir a um concerto na Sala São Paulo, assistir a um filme em lançamento, comprar um livro em primeira mão, encontrar pessoas interessantes, porque uma cidade forma uma massa crítica, poder ter opções de restaurantes, poder fazer coisas em São Paulo que me desafiam, acima de tudo, porque São Paulo tem muitos talentos, então obriga a uma espécie de concorrência positiva para que você cresça, né? Eu sempre coloquei isso na cabeça, entre ser holofote na província ou vela na capital, isso sempre foi uma questão importante para mim. Gosto também de uma questão subjetiva, o anonimato de São Paulo. Eu gosto de que, no fundo, aqui ninguém cuida da vida de ninguém. Eu acho isso muito interessante. Porém, há custos para tudo isso, desde trânsito até violência e, acima de tudo, né, nossa dificuldade de todas as grandes cidades brasileiras, especialmente da maior, que é São Paulo, que é a convivência no espaço público, a convivência em parques, a convivência na calçada, a convivência no trânsito. Nós somos estruturalmente ásperos com a convivência no espaço público. Professor, eu entendo que o senhor esteja falando de um conceito de anonimato. Agora, falando da coisa prática, o senhor é reconhecido, né, pelos lugares onde o senhor circula, imagino pela Avenida Paulista. Como é lidar com isso? Às vezes é fácil, às vezes é difícil, né? O Narciso sempre gosta, a vaidade sempre é acariciada quando as pessoas... Então, no meu caso, o que mais me agrada é que um porteiro de prédio ou um garçom me reconheça, porque é sinal que a mensagem está chegando a muitas pessoas. Mas, naturalmente, nem todas as aproximações são delicadas ou convenientes. Eu já tive tentativa de foto em banheiro, pessoas
querendo fotografar em banheiro. Eu tive uma senhora no aeroporto de Ribeirão que me vendo falando ao celular num canto, foi lá e puxou meu braço para eu parar de falar que ela queria tirar foto. Não? E já tive experiências difíceis. Às vezes é muito complicado você estar de pé falando há 3 horas, depois você fazer uma sessão de autógrafo que dura mais 3 horas, conversar com 2.000 pessoas e ao sair exausto, à beira de um colapso, vem alguém na porta. Professor, posso fazer uma foto? Esses são os momentos que você precisa de uma resiliência extraordinária. Às vezes eu consigo, às vezes eu sou um pouco menos feliz. Existe o lado humano, né? Mas é sempre o nosso narciso. Gostaríamos que o mundo nos amasse quando queremos, depois queríamos apertar o botão de off para que o mundo desaparecesse. É o nosso narciso dialogando com o narciso dos outros. Eu sempre fico imaginando, depois de tanto tempo ali trabalhando, falando, tirando foto, aquela última foto, né? Esse professor é chato, viu? Esse professor não gosta de tirar foto. Barão não é tão fácil, porque a pessoa passa o celular a uma amiga. Se essa amiga tiver mais de 18 anos, ela vai ter dificuldade com o celular. Vai travar. Então ela tem uma senha e aí devolve o celular da pessoa que está ao meu lado. Então essa senha é digitada, volta. Aí ela vai perguntar, se tiver mais idade, onde aperta? Porque os jovens sabem sempre onde aperta. É de finalmente, assim, ela né? começa, e aí outra diz, tira mais de uma. Aí vem o texto, até que eu vou fazer uma crônica, é para garantir. Para garantir. Quer dizer, tudo isso é um processo que leva muito tempo e eu sou obrigado a estar ali sorrindo, quer dizer, amortizando o gasto com o dentista, que é enorme, sorrindo o tempo todo e parado, congelado, né? E eu estou numa idade que o sorriso durante muito tempo, tal como a tela de um computador parada numa marca o rosto, ou seja, já forma um vinco ao redor do bigode chinês, como se chama. E tudo isso, lembre, depois de ter falado muitas horas de pé e num esforço que você, de fato, você se envolve numa palestra e você sai cansado. Lógico. E as pessoas querem falar mais coisas e querem, aí esfregam na sua cara o celular dizendo, grava um vídeo para minha mãe que é muito sua fã. Então, não é fácil, mas a maioria absoluta das pessoas, com toda honestidade, é muito simpática e muito carinhosa. Eu gostaria até de sempre me desculpar que às vezes eu não consiga dar a essa pessoa a importância que ela tem. É um pouco a relação entre a prostituta e o adolescente, né? Ele está tenso e nervoso, para ela é a 1000ª vez. Então essa é sempre uma relação desequilibrada, né? Professor Leandro Carnal sempre com a gente e vale o conselho, né? Com alguma pessoa que você admira, famosa, chega com jeito, chega com cuidado. Eu já muitas vezes estava almoçando, né? Aquele famoso pedacinho de feijão no dente, a pessoa fala, posso tirar uma foto? A senhora fala, posso só terminar aqui de comer rapidinho, né? É um negócio rápido, senão vai aparecer esse feijão aqui sujando o dente. Tem que levar em conta, Barão, que as pessoas vêm e cumprimentam quem está comendo. Você está com um temaki na mão, você acabou de lavar as mãos e a pessoa surge, certamente é uma pessoa higiênica, mas você está comendo, né? Então, não cumprimente quem está comendo, incline a cabeça, seja mais japonês, incline o corpo, sorria, né? E lembre que talvez nem todo momento é um momento adequado para fazer a sua foto. Eu sempre gosto quando o professor Leandro Carnal fala de coisas do cotidiano, mais até do que suas brilhantes conclusões sobre coisas da política, da economia e tudo mais. O professor continua com a gente ao longo desta manhã. Temos informações do trânsito agora. Fala, Robson Ramos. Eduardo Barão, o helicóptero da Rádio Band News FM ainda não decolou nesta manhã por causa da forte neblina, mas nós seguimos informando da nossa base. O motorista que está agora pela Marginal do Pinheiros, no sentido de Interlagos, enfrenta a lentidão já a partir do Cebolão e vai com essa condição primeiro até Alexandre Mackenzie. Depois melhora um pouquinho e volta a ficar ruim na altura da Ponte do Jaguaré e aí o caminho vai mal até a Ponte Eusébio Matoso. Quem vai para Castelo Branco nesse trecho da Pinheiros vai bem. Colômbia Descartáveis oferece o RMS, um gerenciador de contratos para empresas que visam economizar gastos com produtos de higiene e limpeza. colombiadescartáveis.com.br. Sabe aquelas coisas que acontecem assim na Getron.com.br. São 9h04. Infelizmente, a gente tem que se despedir do convidado especial de hoje, o professor Leandro Carnal, sempre às segundas-feiras por aqui no Careca de Saber. E hoje participou da programação aqui nas férias de Ricardo Boechat. Professor, é sempre um prazer, uma honra tê-lo por aqui. Os nossos ouvintes amaram. Por favor, volte sempre. Será um grande prazer e desejo a todos uma excelente quinta-feira hoje, 13 de julho, para todo mundo. Bom dia para todos. Bom dia, professor.